Fiquei 10 anos com a Helena, entre namoro e morar junto. E hoje eu sei que 10 anos é tempo suficiente para você confundir amor com hábito, cuidado com obrigação e silêncio com maturidade emocional. No começo, ela era viva. Não viva no sentido de ser expansiva ou exagerada, mas viva no sentido de estar ali, de responder, de existir na conversa. Ela ria fácil, se interessava pelas coisas, tinha curiosidade pelo mundo. Eu me lembro de como ela fazia perguntas, de como queria entender tudo, de como se animava com planos pequenos. Nós nos conhecemos jovens, cheios de ideias, e eu realmente acreditava que estávamos crescendo juntos. Eu acreditava nisso com aquela certeza tranquila de quem não imagina que um dia vai precisar se defender da própria história. A mudança não foi um choque. Não houve briga, traição, descoberta explosiva. Foi um apagamento lento, quase educado. Primeiro, o desejo começou a falhar. Não de uma vez, foi pingando. Um não agora aqui, um tô cansada ali. Depois veio a ausência de toque. O beijo ficou rápido, mecânico, como o cumprimento. O sexo virou raro, depois inexistente. E toda vez que eu tentava falar sobre isso, ela reagia como se eu estivesse acusando, como se eu estivesse cobrando algo indevido. Eu não queria cobrar, eu queria entender, mas qualquer tentativa de conversa era recebida como pressão, como egoísmo meu. Eu tentei racionalizar, pensei que fosse trabalho, ansiedade, estresse, pensei que fosse fase. Eu sempre fui do tipo que acredita que problema se resolve tentando. Então eu tentei. Passei a planejar saídas, jantares, festas, experiências diferentes. Virei o homem que cria momentos, achando que momentos consertam relações. Eu tentava surpreender, mudar cenário, criar memória. Levei a Helena para viagens que muita gente sonha fazer. Europa, restaurantes bons, hotéis confortáveis, ruas que parecem cenário de filme. Na minha cabeça, aquilo tudo ia reacender alguma coisa. Na prática, só escancarou o vazio que já estava ali. Na Itália, eu lembro de caminhar por ruas antigas, enquanto ela andava ao meu lado como se estivesse indo ao mercado comprar pão, sem entusiasmo, sem cuidado, sem presença. Não era sobre roupa cara ou maquiagem, era sobre energia, sobre vontade, sobre parecer que tá ali importava. Eu olhava para ela andando ao meu lado e sentia uma solidão estranha, porque eu estava acompanhado, mas sozinho. À noite, no quarto do hotel, quando eu tentava me aproximar, ela virava para o lado. Não brigava, não gritava, não rejeitava com raiva. Era pior, era indiferença. E indiferença machuca mais do que um não direto, porque ela te faz duvidar do seu próprio valor. Eu ficava olhando para o teto, pensando em quando foi que eu virei alguém implorando para ser desejado. Pensando em quando foi que a intimidade virou algo constrangedor. Aquilo começou a corroer minha autoestima de forma silenciosa. Não porque eu achasse que ela me devia sexo ou atenção, mas porque eu não entendia o que tinha acontecido com a mulher que dizia me amar. Além disso, havia o desleixo. E eu sei como isso soa. Parece discurso raso, mas não era sobre estética. Era sobre cuidado, sobre parecer que estar ali, comigo, naquela vida, importava. A gente tinha dinheiro, tempo, estrutura. Eu presenteava, incentivava, chamava para sair. Ela parecia não querer existir no mundo. Quando eu tentava conversar, vinha sempre a mesma frase, dita com um tom de cansaço que me desmontava. Você faz tudo ser sobre você. Aquilo entrava em mim como veneno lento, porque eu começava a me sentir culpado por querer proximidade, por querer afeto, por querer conexão. Passei a me perguntar se eu estava errado por sentir falta disso. Aos poucos, fui ficando pequeno dentro da própria casa. Comecei a medir palavras, vontades, até silêncio. Comecei a pedir licença para existir. Comecei a achar normal ser ignorado.
Eu aguentei muito mais do que devia. Aguentei porque amava, mas também porque não queria admitir que uma relação de 10 anos podia simplesmente morrer sem vilão claro. Eu queria acreditar que bastava insistir mais um pouco, até que chegou um ponto em que qualquer detalhe me irritava. Não era o copo fora do lugar, nem a toalha jogada, era o acúmulo de rejeições normalizadas, de frustrações engolidas, de conversas evitadas. Numa noite comum, sem drama, eu falei que não dava mais. Perguntei se ela ainda queria estar comigo. Ela ficou em silêncio. Não foi um silêncio pensativo, foi um silêncio vazio. E aquele silêncio respondeu tudo. Eu terminei sem escândalo, sem humilhar, sem expor. Saí de casa e deixei o apartamento para ela. Não foi heroísmo, foi exaustão. Eu só queria parar de me sentir rejeitado todos os dias. Eu achei que sair encerraria a história. Eu estava errado, só mudou o campo de batalha. Continuamos nos seguindo nas redes sociais e isso foi um erro que eu só percebi depois. Pouco tempo após o término, a Helena começou a postar diferente. No começo foram mudanças pequenas, quase sutis. Um batom, uma legenda mais pensada, uma foto melhor enquadrada. Depois vieram unhas feitas, roupas escolhidas, poses diferentes. Em seguida, fotos de biquíni, sorrisos abertos, ângulos calculados. Lugares que eu sempre sugeri visitar começaram a aparecer como se fossem descobertas dela. Cafeterias que eu adorava viraram cenário. Histórias com frases prontas sobre liberdade. Músicas que eu mostrava apareceram como trilha sonora da nova vida dela. Aquilo começou a me incomodar de um jeito que eu não queria admitir. Parecia provocação, parecia resposta, parecia performance. Até que apareceu uma frase que grudou em mim como espinho. É engraçado como você brilha quando para de ser apagada. Aquilo me atingiu direto no estômago. Porque quem teria apagado ela? Eu. A dúvida começou a crescer, não como culpa racional, mas como veneno emocional. Logo depois, ela publicou um texto longo, desses que a internet ama. Falava em 10 anos de relacionamento, pressão constante, cobranças veladas, expectativas masculinas, violência emocional. Não citava meu nome, mas desenhava um vilão muito claro, e as pessoas compraram a história sem pedir prova. Os comentários vieram em avalanche. Chamavam ela de forte, de sobrevivente, de mulher que finalmente tinha se libertado. Pessoas que me conheciam começaram a me olhar diferente. No trabalho senti o clima mudar. Um cliente pediu para trocar de responsável. Meu chefe me chamou e disse que não queria problema de imagem. Não houve acusação formal, mas houve afastamento. Foi o cancelamento silencioso, aquele que não faz barulho, mas vai te isolando aos poucos. Convites desapareceram. Respostas ficaram frias, amizades evaporaram sem explicação. Eu fiquei quieto. Achei que o silêncio resolveria. Não resolveu. O silêncio virou confirmação. Ela continuou postando, reforçando a narrativa, falando de libertação, reconstrução, empoderamento. Ganhou seguidores, convites, entrevistas pequenas, até parceria com marca. E eu virei o vilão invisível de uma história que só tinha uma versão circulando. Um dia, ela me chamou para conversar. Nos encontramos em um café. Ela chegou impecável. Não era só arrumada, era estratégica. Cada detalhe parecia calculado para causar impacto. Eu fui direto. Disse que estava sendo acusado de abuso emocional. Ela respondeu que estava contando a história dela. Quando eu falei em me defender, ela foi fria, quase tranquila demais. Disse que se eu tentasse, ela me destruiria mais. Que homem não tem direito de terminar e sair ileso. Aquilo não era dor, era ameaça. Depois disso veio um áudio. Ela dizia que eu já tinha perdido o apartamento, mas perderia muito mais, que não deixaria barato. Eu ouvi aquilo várias vezes, e ali finalmente eu parei de tentar ser compreensivo. Salvei tudo. Procurei um advogado,
Segui a orientação, publiquei um texto curto, sem ataque, dizendo que acusações graves estavam circulando, que medidas legais estavam sendo tomadas e que eu havia sido ameaçado caso tentasse me defender. Anexei um trecho do áudio, censurado. A reação foi imediata. A mesma internet que aplaudia começou a questionar. Pessoas pediram provas, marcas apagaram parcerias, amigas começaram a se afastar dela. Outras histórias surgiram, relatos de padrões parecidos. A narrativa começou a ruir. Ela tentou reagir com live chorando, dizendo que estava fora de contexto, que foi um surto, que estava machucada. Mas a dúvida já estava plantada. E quando a internet desconfia, ela abandona rápido. Sem plateia, ela voltou a ser apenas alguém com problemas não resolvidos. Mais tarde, ela me chamou de novo, sem pose, sem personagem. Admitiu que não queria voltar comigo. Queria que eu me sentisse culpado. Queria me punir por ter ido embora. Disse que as fotos, o batom, o biquíni eram armas, uma forma de se sentir desejada e de me ferir. Ela não tinha virado outra pessoa, tinha criado uma versão calculada para machucar. O processo seguiu, não por vingança, mas por proteção. Eu precisava limpar meu nome. A família dela descobriu tudo. Algumas pessoas pediram desculpa, outras desapareceram. Eu mudei de empresa, comecei terapia, reconstruí minha vida aos poucos. Aprendi que quando alguém precisa de um inimigo para se sentir bem, você nunca esteve num relacionamento, você esteve num palco. Meses depois, vi um último story dela, sem filtro, sem frase pronta. Perdi pessoas tentando provar um ponto. Eu não respondi, não curti, apenas fechei. Porque a maior reviravolta não foi ela virar outra pessoa, foi eu entender que não sou responsável pelo personagem que alguém cria para sobreviver, mas sou responsável por sair da história quando ela vira encenação.